todos. Alguns ainda estão meio dormindo. O dia pesado, né? Cansado. Nossos guerreiros, mas estão aqui presentes, né? A gente valoriza muito essa luta, né? Sabe que todos nós lutamos aí. A nossa sobrevivência, o dia, muitas vezes a gente mata, não é 1 ou 2 leões, né? Mata 10, 12, 15. E aí a gente ainda se dispõe a vir aqui na Casa Espírita ouvir uma palavra, né? Uma palavra amiga, um abraço, um sorriso, né? De um irmão que recebe na porta. E isso com certeza preenche o nosso dia, né? Melhora e nos auxilia de alguma forma. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho, né? O Evangelho do Cristo, a sua luz, seus ensinamentos, da sua importância, né? De uma forma bem geral, porque os ensinamentos eles são contidos em capítulos e são discutidos e escritos, né? Com alguns esclarecimentos. Então depois a gente abre para vocês, dentro daquilo que a gente explanar aqui nessa noite, vai ser um diálogo, um bate-papo, para que vocês possam participar. Tem um obsessor aí que já dá um jeito nele. Você vai parar de apertar os botões? Mas vamos lá. A gente gosta de brincar, né? Dá uma descontraída. É muito importante, viu, a participação de vocês, os questionamentos, as perguntas, dúvidas, né? Eu converso muito com o Hugo quando a gente faz os nossos estudos aqui, às segundas-feiras. A gente fala muito sobre Espiritismo, né? Foi um trabalho muito grande do Cristo, uma preparação, ter vindo Moisés primeiro, ter vindo Jesus, depois ele ter mandado o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Nossa, a gente sempre ouve ali, conheça a verdade vos libertará. Olha que coisa importante. Mas o que é a verdade? Né? Como buscar isso daí? Houve uma preparação. Um dos pilares da doutrina é a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Todos nós somos espíritos imortais, somos centelhas divinas. Antes de eu entrar na barriga da minha mãe, de ser filho do meu pai, de ter um corpo material, o que eu era? Espírito. Que sou? Espírito, centelha divina, ou seja, eu sou uma criatura criada por Deus, eu tenho um propósito, todos nós. Esse questionamento que a gente tem, da onde eu venho, o que sou, para onde vou, qual é o meu propósito aqui? Conquistar bens materiais, ter uma família, conquistar o máximo que eu puder de bens, será? Quando a gente busca verdadeiramente entender e compreender a vida, a verdade se abre para nós. Lembra aquela palavrinha? Quem busca acha, quem bate será aberto. E olha, falando de particularidade minha em relação ao Espiritismo, o Espiritismo foi um equilíbrio imenso na minha vida. Foi um conjunto do Evangelho de Jesus que ele mostra para mim por que eu estou encarnado nesta terra, por que as pessoas difíceis à minha volta, por que a enfermidade. Eu, por exemplo, eu espio algo, eu tenho uma surdez, eu era um revoltado com Deus, eu não me conformava, até um dia eu li um livro chamado Nada por Acaso, que foi uma literatura espírita que abriu o meu caminho e meu entendimento para entender que eu não sou um humano vivendo na Terra,
mas eu sou um espírito vivendo experiência na Terra. E que aquela expiação da enfermidade, no meu caso a surdez, só seria uma limitação se eu permitisse. Quando eu descobri que Deus me dava a oportunidade de expiar o erro que eu cometi e me redimido mesmo por mérito próprio, mudou totalmente minha concepção de Deus. Eu vi nele um Pai amoroso, porque você imagina que alguém que está expiando algo, alguém cometeu uma falta, porque ninguém expia de graça. Não existem coitados na terra, não existem injustiçados. Está correto ou não? A gente não fala, se cair uma folhinha da árvore, não cai a folha da árvore se não for vontade divina. Ou seja, Deus... Peraí. Eu lembro do ano passado, vocês ainda aqui, a gente comentou sobre isso. Algumas coisas que a gente tem vivido. Ah, que injustiça comigo. Não era isso? Eu ouvi alguns aí falando, não foi isso? Vocês foram injustiçados? Alguém aqui foi injustiçado? Existe injustiça? Não existe? Olha, Vocês estão em dúvida, nós colocamos vocês em confusão. Né? Existe injustiça no mundo? Existe. Existe. No mundo sim, mas... As diferenças, os problemas, as pessoas. Existe injustiça. Não existe injustiçados. Ele está falando das provas. Tá? olha que interessante, né? Então, se a gente crê mesmo em Deus, que Ele é soberanamente bom, justo, plenamente amoroso, imagina assim, cada um, não existe o efeito sem causa. Se o efeito é ruim, a audição não está funcionando boa, é um efeito, cuja causa, se foi ruim, a causa também foi. Então, assim, não é uma injustiça, né? Eu vejo isso hoje com o amor divino, porque sabendo que existe a pluralidade dessa existência, como Kardec nos ensina: nascer, viver, morrer e renascer novamente. Olha que bacana, até que a gente atinja a perfeição. Olha, isso é muito bacana. Se a gente saber que desencarnar é uma vírgula, a gente pode fazer escolhas melhores. E se a gente saber qual é o motivo dos nossos erros, das nossas enfermidades, a gente vai sempre encontrar o orgulho e o egoísmo como a principal causa. Todos nós temos dentro de nós orgulho e egoísmo. Por exemplo, alguém que se suicida com um tiro na cabeça, pode ser na região de ouvido, seja por adultério, seja por ter perdido tudo na vida e não querer mais viver, vai retornar à vida com enfermidade no local em que se suicidou. Olha que interessante. Quando eu li um pouquinho sobre isso, eu não vi isso como punição de Deus, eu vi isso como amor. Hoje eu não posso falar, olha, eu sou injustiçado, coitado de mim, eu não escuto, não teve oportunidade. E ainda mais eu li na doutrina que nós somos luzes, que nós podemos tudo aquilo que a gente imagina. Paulo dizia: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, que a gente deve buscar o equilíbrio também. Esses esclarecimentos, eles servem para a nossa vida inteira. O que a gente mais tem? Dificuldade para com o próximo, dificuldade de perdoar, dificuldade de relacionamento no lar, seja com o esposo. Fox preto e 2 motos precisa ser retirado ali perto do caminhão. Perto da embarcação? Isso. Continuando, todos nós temos dificuldade na nossa vida, seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho,
seja no trato com o vizinho, com os amigos, com os inimigos. A doutrina espírita, ela é rica. Ela vem colocar o verdadeiro sentido da palavra de Jesus em seu lugar. Uma das coisas que mais me incomodam é quando Jesus diz para a gente perdoar. Não 7, mas 70 vezes 7. A coisa mais linda que tem é o fato que ele só não disse com palavras, mas ele exemplificou. Ele carregou a cruz dele no Calvário. Ele foi humilhado da pior maneira que alguém pode ser. Da pior. Alguém lembra de ele se revidar contra os seus agressores? Vocês lembram? Vocês lembram ele xingar, de ele falar, eu sou o rei, eu criei esse planeta, e vocês estão me condenando. Alguém lembra disso? Em momento nenhum ele revidou. Quando a gente fala de perdão, o que mais vem na cabeça é difícil, eu não perdoo. Então, ó, tudo bem, pessoal lá ou aqui. O nosso evangelho, ele na coletânea de prece, ele diz assim: Deus, não permita que eu desencarne rancoroso, com ódio, com mágoa do meu próximo. Olha que interessante. Ele nos ensina a perdoar enquanto vivo. E depois que desencarna, a dor é maior. E o peso que a gente carrega com uma falta de perdão mantém a gente nas zonas umbralinas, no estado de sofrimento, a fim de que a gente exporte pela dor o ranço, a mágoa, a chateação. Olha como a doutrina é rica. Ela já nos ensina como desencarnar bem. E desencarnar bem, tem que desencarnar com saúde. Voltando para a cruz, voltando para a palavra perdão. As últimas palavras de Jesus: perdoa, eles não sabem o que fazem. Fomos taxados do quê? Ignorantes. Hoje nós não podemos dizer, eu não perdoo porque eu não sei. Hoje, se eu não perdoo, é porque eu sou duro de coração. É porque eu estou sendo teimoso. Antigamente, lembra que Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Hoje Jesus diria: Pai, eles não fazem o que sabem, porque ele já deixou a lição pronta. Ele já deixou o aviso para cada um. Por que eu estou falando de perdão, gente? O mundo que nós vivemos hoje está polarizado. Está polarizado. A gente tem uma política aqui e uma política ali. E sabe o que aconteceu? A gente esqueceu de que alguns são ignorantes. A gente ataca o outro gratuitamente. Sabe o celularzinho? A gente não está mais olho no olho. A gente ataca a opinião alheia, esquecendo que nós somos irmãos. Esquecendo que Deus nos deu livre-arbítrio. E o outro tem direito de ter a opinião que ele tem, mesmo que não seja a nossa. E que nossa obrigação como espírita cristão é respeitar a opinião do outro, mesmo que seja errônea, como gostaríamos que respeitasse a nossa, mesmo que ela seja errônea. O que nós não podemos, como humanidade, como coletividade, é atacar um ao outro, é perder o respeito para com o próximo. A terra é a somatória daquilo que vibra a coletividade. Como individualidade, se você emana ódio, se você emana raiva, a gente contribui com o quê? Com guerras, com separação, com enfermidade, com epidemias. E se a gente emana o bem? Nossa, a gente está sendo cristão, a gente está contribuindo com Cristo para transformar a terra e principalmente nós mesmos num reino de amor e de luz. Vocês acham que você atacar um amigo ou a opinião alheia no Facebook não faz mal? Faz muito mal. A somatória de cada um que vibra de forma negativa gera energia, une pensamentos, sentimentos, gera uma energia.
essa energia vai ficar aqui. Se ela foi ruim, alguém com uma ideia suicida, de matar, de causar guerra, essa ideia vai abaixar essa pessoa. Ou vai abaixar o seu lar, ou vai abaixar qualquer um que queira fazer uma maluquice. Agora, se nós oramos, se nós respeitamos, se nós seguimos os preceitos cristãos, até no nosso Facebookzinho, no nosso Instagram, no nosso celular, a gente fala de coisa boa, põe coisas boas, a gente conduz com uma energia positiva, para que os anjos do Senhor leve paz, leve luz, leve cura, amenize o ambiente pesado que a gente está vivendo. Olha quanto esclarecimento o Espiritismo vem nos trazer através dos 5 livros. Vem nos revelar a relação entre espíritos e encarnados. Acabei de falar uma delas. Os nossos pensamentos e sentimentos são meio de ação dos espíritos bons ou ruins na Terra. Você está contribuindo com. Quando eu falei que Jesus, ele perdoou nossa ignorância, eu falo aqui que por ele perdoar-nos, nós devemos perdoar eles. Eu gosto de lembrar aqui, nós não somos reencarnacionistas, somos espíritos imortais ou não? Somos? Todos acreditam? Então, a gente estava lá no momento que pediram para a gente escolher entre Barrabás e o Cristo. A maioria de nós escolheu Barrabás, por umas moedas que os fariseus nos ofertaram para condenar o próprio Cristo. E foi assim, Barrabás foi libertado e o Cristo foi para a cruz. Não foi desse jeito? Você acha que a gente não estava lá no meio? Fala por você. Fala por mim, tenho plena certeza. Né? E lembra? O Cristo foi enterrado foi crucificado entre 2 ladrões. Lembra disso? O testemunho dele durante a cruz foi de mansuetude, foi do verdadeiro cordeiro imolado. Não se revoltou contra seu algoz. Roma imperava naquela época. Não imperava? A escravidão, a fome. E o que Jesus ensinava para a gente? Segue sua vida com retidão. Ah, mas eles estão matando minha família, estão arrancando meu lar. Sabe o que Jesus dizia no livro, no roteiro de Jesus, de Humberto de Campos? Dizia assim: eles viverão. Olha, dentro da lei de causa e efeito, aquele que sofre, impõe humilhação ao outro, também vai sofrer injustiça na pele. Mas que nosso papel não é piorar, não é condenar. Nosso papel é o que a gente fala na nossa prece. Perdoa, Senhor. Assim como nós perdoamos aqueles que não têm ofendido. Ou seja, nós pedimos a Deus perdão as nossas falhas, as nossas faltas, como gostaríamos, né, que Deus nos perdoasse. Então nós devemos perdoar os erros dos outros. E quando Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, você lembra? Um tirava sarro dele, dizia o quê? Não é rei? Desce dessa cruz, pede a teu pai que dá uma punição para ele. E o outro dizia o quê? O outro ladrão: nossa, esse homem não é justo, ele não tem erro nenhum, ele não cometeu crime algum. Olha o ladrão falando na cruz: esse é justo, tenho certeza que ele estará no reino dos céus. E disse ainda mais: onde estarás? Peça a Deus por mim para que perdoe meus pecados. Lembra das palavras de Jesus? Em verdade vos digo que hoje mesmo você estará comigo lá em cima. Arrependimento sincero que ele viu naquela pessoa. Gente, o outro que tirou barato dele, ele não o condenou. Muitas vezes nós somos afrontados em nossos orgulhos, em nossa vaidade, e nós respondemos, nós atacamos, nós humilhamos, nós fazemos panelinha para difamar outra pessoa. Nós não estamos sendo cristãos nesse sentido.
Espiritismo é verdadeiro guia de conduta. Quem quer buscar nele uma luz, um caminho para a vivência na Terra, um caminho seguro, um caminho de paz, não tenha dúvida nenhuma. O próprio Cristo nos conduzirá ao bem. Mas para isso a gente tem que ser manso e passivo. Mas aqui, Paulinho, tudo que você falou até aqui, eu acho que não tem problema com ninguém aqui. Ninguém teve ódio, ninguém xingou ninguém no Instagram, no Facebook. Tá tranquilo aqui? Tranquilo aqui. O pessoal perdoaram? 70? Todos, né? Como é que foi? Tá tranquilo mesmo? Eu tô afiançando vocês. Hã? Não? Então, retira tudo que eu disse. Vamos ter que continuar fazendo o nosso evangelho, né? Você vê que bacana, né? A gente entender, né, um posicionamento, essa Paulinho volta e meia coloca aqui para nós, né, essa expiação da qual ele vive, né? A gente essa prova, essa expiação. Como somos reencarnacionistas e acreditamos nisso, nosso evangelho é um evangelho de um Deus de justiça, né? Ou seja, não que a gente matou pela espada morrerá, isso é lei de talião, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque essa justiça divina, ela vem de várias formas, tá? Mas todo mal que a gente produzir, de alguma forma nós vamos ter que reparar. Ah, mas foi porque Deus mandou? Peraí, se Deus mandou um mal para você viver, não é um Deus justo. Esse mal que a gente vive é escolhido pelo próprio Espírito como expiação ou prova da sua encarnação, da sua reencarnação. Então é necessário que a gente tenha isso em mente, porque senão a gente sai lá fora, bateu o carro, você bateu no outro, não pagou, hoje você bateu e não vai receber. Ou seja, a gente fica na lei de talião, né? Achando que a justiça, ela vem de forma igual. E não. Muitas vezes a gente faz mal às pessoas e não percebe, não aprende a dizer as palavrinhas simples, né? Me perdoa, me desculpa. A gente guarda ressentimento de coisas muito pequenas. E temos feito isso dentro dos nossos lares, como o Paulinho colocou. Divergência de opinião. Nós estamos com a oportunidade de estar aqui, de conviver com os bons e os maus. Como fazer, como nós somos os justos, de apontar a criatura, né, que denigre a imagem das pessoas, a pessoa má. Ou seja, quando a gente aponta que o outro é mau, porque nós somos muito bons. Temos uma bondade que emana luz, né? Então é o cuidado que a gente precisa ter, de olhar as pessoas com um carinho maior, como seres humanos errantes, que fazem suas escolhas também equivocadas. E se eles erraram, não queira nós fazer a justiça, porque muitas vezes até escapa da justiça do homem, mas não escapa dessa justiça de Deus. Então não é Deus que vai promover a ele um mal para que ele aprenda, mas nós, como espíritos em remorso, em dor, em ressentimento, nós precisamos viver aquela prova para entender o que o nosso próximo sentiu. É assim que a gente aprende. Então muitas vezes, até lembrei agora, estou que nem o Leonardo, né? Acho que eu tomei remédio para a cabeça e fico lembrando das minhas historinhas. Né? Eu lembrei de uma historinha aqui de Chico, inclusive, que eu gosto muito de Chico, né? Vocês perceberam que eu sou muito fã dele e eu gravo, né, essas histórias, eu acho muito salutar, né? A gente dá uma... ela cria um espaço, né, que a gente se coloca lá dentro e fala, esse sou eu, né? Eu acho que eu já contei aqui essa história, mas eu vou contar novamente aqui até para ilustrar o nosso bate-papo, depois a gente até abre para pergunta. Chico tinha um contador que fazia lá os trabalhos, eles eram muito amigos, né? Eles tinham lá
uma amizade. E ele ia toda noite, ia no centro do Chico lá para tomar um passe, para ouvir a palavra, o evangelho. Né? E um dia o Chico percebeu que ele entrou na casa espírita lá que o Chico frequentava e estava meio cabisbaixo, meio triste. O Chico chamou ele e falou: o que aconteceu, meu irmão? Estou percebendo que você está muito triste hoje, você não é assim. Ele falou: Chico, você não acredita o que aconteceu? Falou: me conta, estou perguntando, porque eu quero saber, eu quero lhe ajudar. E aí ele falou: Chico, nesta noite entraram no meu escritório e roubaram todos os eletrodomésticos, eletrodomésticos não, que isso é de casa, os eletrônicos, né? Computador, calculadora, tudo que ele precisava para trabalhar. E ele chegou no dia seguinte para trabalhar, ele não tinha o recurso para desenvolver o seu serviço. E Chico, lógico, abraçou ele, triste junto com ele, querendo ajudá-lo, abraçou firmemente, abaixou a cabeça de seu ombro e ficaram um tempinho abraçados. E ele não entendeu, mas aquele abraço estava muito gostoso e acalmou o coração dele. Quando ele levantou, ele olhou no olho desse contador, desse irmão, e disse: como é bom devolver, né? Ou seja, um dia aquele espírito cometeu esses erros e hoje ele estava resgatando, vivendo a mesma coisa. Como é bom devolver, né? E muitas vezes no mal, né? Nessa injustiça do mundo, existem as injustiças para nós. Olhar um homem bom, né? E sofrer algo desse tipo é uma injustiça. Mas será que ele é injustiçado? O espírito precisa vivenciar essas experiências para que a gente possa entender. E hoje nós aqui, quando enxergamos as pessoas fazendo mal lá fora, roubando, furtando, entrando na casa alheia, assaltando a mão armada, tomando celular, né? Que hoje virou moda, você sai com o celular na rua, eles te tomam o celular, né? O que pensar de tudo isso? Né? Não que você tenha feito, não estou dizendo isso, né? Mas que algum mal a gente viveu, a gente praticou, e hoje de alguma forma a gente tem que ter esse sentimento da perda, esse sentimento da injustiça, né? Porque de alguma forma, um dia nós fizemos alguém ter esse sentimento, né? Então, o nosso ensinamento ele pode vir de várias formas. E muitas vezes a gente não se dá conta. Nós podemos olhar o que nosso vizinho está vivendo, ouvir o que nosso vizinho está passando e servir de exemplo para que a gente não precise passar por isso. A lição do meu irmão é lição para mim. E não viver indiferente. Ah, é com ele, está na casa dele. Ah, ele foi preso, ele falou besteira do que não pode dizer o nome. Foi preso. Ah, foi ele, o problema dele. Daqui a pouco está batendo na sua porta. Então a gente não pode viver indiferente ao outro, porque a justiça divina vai de alguma forma nos alcançar. Então, quando pensar em Evangelho, todos esses ensinamentos que o Cristo nos traz, exemplificando, não foi nem dito, nem escrito por Jesus, foi ensinando como se fala. E aí vem os seus discípulos, aí sim, transcreveram para que nós tivéssemos hoje, eu falo que são um presente de Deus, né? Para aqueles que conseguem adentrar nesse mundo e compreender, não cegamente, porque o Espiritismo ele é uma ciência, ele é um estudo, ele é uma filosofia, tá? Religiosa, com efeitos éticos, morais. Ou seja, todo bem que a gente produz, ele de alguma forma vai nos encontrar lá na frente. E todo mal que a gente produz, a justiça divina vai encontrar a gente. Tá? Uma coisa interessante nessa colocação, principalmente sobre as ofensas, a gente vive amargurado,
Jesus sempre ensinava que quem magoava, quem chateava, quem ofendia, era doente, estava em trevas. Eu pergunto a vocês, trevas dispersa trevas? Se alguém me bate, eu revido, eu perpetuo os maus sentimentos. Se alguém me ofende, eu sou luz, eu disperso as trevas. Porque eu ensino para ela na prática como engolir o orgulho. Não que eu vou sair deixando todo mundo me bater. Mas aquilo que a gente não aprende a ter a ação correta, a vida faz uma volta e a gente vai voltar a vivenciar ela quantas vezes forem necessárias até a gente tomar a ação correta. Isso é lei divina, causa e efeito. Olha que coisa. Quem ofende está em trevas. Jesus ensinava a dar outra face, não é outro lado da cara para bater. É para você não ir na mesma, nem no orgulho, nem na vaidade. Ele falou que pela espada fere, pela espada será ferido. Quando Pedro, Jesus disse, embainha sua espada, Pedro. E foi além. Ele tratou muito bem os seus detratores. Ele não se envolveu no campo político. Isso é lindo, gente. Isso é exemplo. Isso, se a gente colocar em prática seus ensinamentos, tem uma parte aqui que eu amo, quando ele explica assim, sobre venha a nós vosso reino. Olha a palavra que ele fala, Senhor, deixa aos homens leis cheias de sabedoria, que os fariam felizes se fossem observados. Através dessas leis, eles fariam reinar entre si a paz e a justiça, ajudar-se-iam mutuamente, em vez de se prejudicarem, como fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitariam os males gerados por abusos e excessos de todos os gêneros. Todas as misérias da terra vêm da violação de vossas leis, pois não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Sabe que a gente fica esperando o reino de Deus voltar? A gente está esperando o retorno de Jesus. Só que o reino de Deus vai ser estabelecido em cada um de vocês. Quando cada um começar a vivenciar o Evangelho, vivenciar o amor, o perdão, o fazer por outro, gostaria que vós fizesse, ser manso e pacífico de coração, entender o propósito de cada um de nós como espírito, entender que maus pensamentos, maus sentimentos adoecem, que ou a gente faz o amor pelo amor, ou a gente aprende o amor pela dor, e que vocês saibam também que o caminho do Gólgota, a crucificação de Jesus, não foi a pior parte, não foi a coisa mais dolorida para Jesus. Segundo as literaturas espíritas, a parte mais difícil para Jesus foi fazer seu descenso energético, que durou em torno de 1000 anos, para ele poder reencarnar na Terra. Olha o tamanho do sacrifício por amor a cada um de nós, a fim de que a gente recebesse a luz que Jesus fez, por amor. Hoje, eu falo, a doutrina espírita é um guia seguro para todos nós. Coloquemos na nossa mente, devemos sim buscar a verdade, devemos buscar Jesus no nosso lar, fazer o Evangelho, fazer um momento com a pessoa que a gente mais ama, que a gente escolheu preferenciar do nosso lado, os nossos filhos, plantar uma semente maravilhosa dentro do nosso lar, fazer daquele lar um reino de luz e de amor, praticar isso daqui primeiro dentro de casa, com o esposo, com o marido, com os filhos, transformação de dentro, ela vai para fora. Se a gente fazer espiritismo, fazer o espiritismo para fora, ser bom aqui na casa espírita é muito fácil, né? Ai, mãe, gente, tudo bem, dá aquele abraço, ir lá em casa, sou intolerante com a esposa, sou intolerante com meus filhos, julgo a vida do meu vizinho, não é assim? Vou levar para maluco. Espero que ela não esteja assistindo, viu? Ao vivo, né? Verdade. Veja, gente, a vida não é nada difícil, é simples. É uma simplicidade imensa. Aqui no Evangelho não tem nada difícil. Nós que não estamos
acostumar a compreender suas palavras, mas quando a gente começar a vivenciar, a se esforçar para buscar essa verdade, essa consolação contida nela, o nosso andar vai ser mais seguro, mais reto, mais cheio de esperança, mais cheio de fé. Nós vamos ser pontos de luz, sendo usados ao Cristo a todo momento da nossa vida. E olha, a gente vai ser capaz de carregar nossa cruz com alegria, porque viver na terra não é mil maravilhas. Viver na terra é vivenciar as piores dificuldades que nós temos, mas vivenciá-las com resignação, com alegria, por saber ser justa, e que depois da tormenta vem a bonança, e que a gente não viva na terra em bonança, porque depois vem a tormenta. Nessa fala do Paulinho, eu não sei, estou sendo aqui provocado, e aí se é servir para alguém o que eu vou dizer, vista a carapuça e leva para casa, tá? Durante esse período que estivemos de férias, né, todos nós tivemos, né, da casa espírita pelo menos, fechamos aí por questão de manutenção, como a gente faz todos os anos. Mas muitos de nós aqui esquecemos de algo importante, que é o que o Paulinho acabou de falar. A gente esqueceu do nosso guia seguro. E é natural, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Não estou aqui fazendo julgamento do valor de ninguém, absolutamente. Mas é necessário dizer, para que a gente esteja sempre atento, né? Quando a gente se desvia ou se afasta, fala, não vou na casa espírita, lá a gente fala de Deus, eu sento lá e escuto. Na minha casa, eu não preciso fazer. Na minha vida, eu não preciso fazer. Ok, parabéns. Vista a carapuça e leva para casa. Quantos de nós, inclusive por nos afastarmos do Cristo, nos afastarmos de Deus, nos afastarmos do Evangelho, o fato de nos afastarmos do Evangelho, dos textos cristãos dentro do nosso lar, traz para nós essas tormentas, traz para nós as dores, as provas. Ah, mas esses 30 dias, é como a gente fala, o carnaval está chegando, as portas lá de baixo estão sendo abertas, daqui a pouquinho bate o sino, abre as portas, é igual o dia do final de ano, quando abre as portas, vai passar lá, os presos vão viver com a família lá alguns dias, né? E assim é no carnaval, só que isso abre as portas e aí cada um faz o que acha que deve. Mas, lógico que nossos atos, nossas atitudes, tanto atraem quanto repelem. Então, quando eu estou fixo, lá firme, toda semana, inclusive teve uma pessoa que perguntou, eu posso fazer o evangelho todo dia, porque lá em casa está ruim. Deve. Faça todos os dias. Deve fazer. Não é uma vez por semana. Faça todos os dias. Porque quando a gente faz coisas boas, leva o evangelho para dentro de casa, a gente repele. Agora, quando nossas atitudes, nossos atos são equivocados, por nossas escolhas, lógico, a gente atrai essas coisas para nós. E aí a gente começa a ter na vida os tropeços, né? E aí fala, o que está de errado? O que eu fiz de errado para merecer essa injustiça? Tudo. Então é necessário a gente refletir nossos atos, nossas atitudes, para entender os momentos difíceis da vida. Às vezes o simples fato de eu me afastar de Deus, de me afastar do Evangelho, das coisas cristãs, parece que a vida vira do avesso. É a mesma coisa, tem gente aqui que chegou a primeira vez na nossa casa hoje. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, tá? Mas tem uma notícia ruim para dar. Diz que quem entra na casa espírita, né? Depois, não vai naquela casa não, porque depois a vida vira do avesso. Se não for mais, mas fiquem tranquilos, tá? Porque os ensinamentos aqui é do Cristo, e os ensinamentos são as questões morais.
ético-moral. Isso vai trazer as consequências do que vai ser o amanhã. Tá? Então que a gente tenha esse entendimento e não tenhamos medo da casa espírita em si. E acima de tudo, como o Hugo falou, nós não estamos aqui para ser moralistas, para falar que vocês fazem ou não fazem. Nós nos incluímos em tudo o que a gente está falando. E a gente tem uma grande lição no nosso livro dos médios. Aquilo que a gente mais fala é aquilo que a gente mais deve atentar em nós. Tá? Então, muitas vezes, o que a gente fala aqui por intuição, nós também estamos aqui pensando, poxa, evangelho, vigilância, perdão, sempre. Tá bem? Não é dando lição de moral a ninguém, não, mas dando as macetes que a doutrina espírita nos ensina, para a gente saber vivenciar bem o nosso dia a dia lá fora. Tá? O Hugo, como a gente vai ter um passe coletivo individual, era bom dar uns esclarecimentos, né? O que eu gostaria de falar com vocês? Como a gente vai voltar ao passe individual, pessoa por pessoa, eu queria citar uma coisa aqui que é muito importante. A receptividade de cada um de vocês para receber os frutos salutares. Tá? Então eu vou dizer uma coisinha assim. Eu, como assistido, vou receber um passe. Se eu estou sentado aqui, pensando no meu problema cotidiano, pensando na minha conta a pagar, ou pensando assim, nossa, a palestra está demorando tanto, que saco. Você acha que vai receber alguma coisa de espiritualidade? Não, né? Então a primeira lição para a gente receber esse benefício da espiritualidade que se faz presente é a gente estar muito receptivo, interiormente estar em paz. Se há alguma mágoa, peça ao Cristo para que disperse, peça a Ele uma oportunidade de se redimir daquilo que dói, daquilo que magoa, né? Para que a gente possa estar com o nosso vaso límpido, né? Esse fluido salutar que se faz presente, os bons espíritos, os espíritos amigos de cada um de vocês, aqueles que vocês vibram, eles aproveitam esse momento para trazer luz, coragem e fé para cada um de vocês. Então a gente precisa estar aberto para isso. Tá? O que a gente fala aqui, o evangelho de luz, o evangelho é cura. Ouviu, colocou para dentro, desejou melhorar, desejou modificar, está receptivo. Aí, então, a primeira coisa é a receptividade de vocês. Independente de ser passe coletivo ou passe individualizado. Tá? Isso a gente deixa claro, porque algumas pessoas estavam achando, ficamos aí praticamente um ano por questão da pandemia, segurança, né, fazendo passe coletivo. Né? Então, agora fizemos inclusive a nossa reciclagem pelo tempo que a gente já estava sem a prática, né? A gente precisava lembrar algumas coisas, e aí para que todos estivessem na mesma vibração, no mesmo pensamento. Alguém tem alguma pergunta? São 2 minutos para fazer e para responder. Não? Pode fazer, gente. Eu tenho. Faça aqui, meu amigo. Você tava ou não tava lá quando ele falou que todo mundo tava lá? Agora Diretamente. já vai dando a moeda pro povo. Direto de Roma. 2 para mim. Direto de Roma, tá? Direto de Roma eu vou responder. Segurei que era muita gente para estar lá. Mas temos culpa no cartório. Né? Inclusive, às vezes a gente brinca, né? Eu com o Paulinho no dia de estudo, a gente brinca entre nós, porque a gente trabalha no ramo da construção, né? A gente sofre um pouquinho, faz parte do negócio, não estou aqui me fazendo de vítima, principalmente nesse momento. Então, às vezes eu falo pro Paulinho brincando, né? Eu me sinto aquele romano que recebeu a ordem para queimar a casa dos aldeões, né? Dos judeus, dos coitados lá que não achou paninha, e fui lá e meti fogo. Eu falei, agora nós temos a responsabilidade de reconstruir, né? De reparar, né? Muitas vezes até com muita dificuldade no trato humano, né? Por falta de respeito, vamos dizer assim, mas assim deve ser. O Evangelho nos ajuda nesse sentido, compreender, independente de termos feito ou não tais crimes, nos faz compreender que esse sofrimento ou essa tortura nos faça aprender algo,
nos faça crescer como pessoas, como espírito, e entender a dificuldade do próximo, que ele ainda é um espírito ignorante. E acima de tudo, gente, estar aqui todo dia, se não fosse esse estudo, esse esforço constante, olha, eu já estava no charco e na lama, de tanta inferioridade que a gente tem. Então, estar sempre ouvindo sobre o Cristo, ouvindo sobre o Chico, vendo esses testemunhos, lendo e permanecendo na labuta. Quantas vezes a gente tem vontade de desistir, a gente tem vontade de chorar, a gente não pode se permitir isso, a gente tem que ser firme. Essa casa é maravilhosa, vejo muitas pessoas encontrando luz aqui, e isso esquenta o coração da gente, tá? Uma coisinha que eu queria falar, a gente vai dar um passo coletivo e a gente fez um passo individual. Para ver se vocês estão prestando Já atenção. estou acostumado. A gente chegou num impasse na nossa reciclagem. Como perguntar para a pessoa se ela estava grávida, porque o passe da grávida é diferente. Então, assim, quando o médico estiver na frente de vocês, se uma moça estiver grávida, por favor, avise o médico. Tá bem? Hoje tem alguma grávida aqui? Não? Obrigado.